Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, inscreva-se e ativem as notificações. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel escreve seu livro no cativeiro da Babilônia. Daniel era sábio, cheio de conhecimento, excedia em sabedoria e ciência os adivinhos, sábios, magos e ocultistas de seu tempo. Ele tinha o Espírito Santo do Senhor como guia e mentor. E quem melhor do que o próprio Espírito, que prescruta as profundezas de tudo e de todos, para lhe fazer saber sobre os tempos de que a ciência se multiplicaria. Quem fala aqui não é alguém sem conhecimento de causa. Daniel também era conselheiro e muito respeitado na corte babilônica, dado seu grande nível de conhecimento em assuntos diversos. Poderia falar das coisas mais variadas com propriedade e segurança. Foi preparado não somente na ciência dos babilônios. Conhecia a matemática, literatura, os costumes do povo e seus significados. Sabia os períodos propícios para a plantação, bem como para a colheita. Era um homem de inteligência elevada e prática ao mesmo tempo. Conhecia e dominava os mais diversos ramos do saber. Não é a um idouto ignorante que Deus comunica a profecia, mas a um homem sábio e experimentado, dotado de grandes capacidades e sabedoria. A Babilônia, sendo a grande potência de sua época, era dona de muitas invenções e inovações tecnológicas de seu tempo. Eram especialistas na agricultura, no militarismo, matemáticas, geografia, astronomia, construção civil, hidráulica, literatura. Muito do que temos hoje recebemos das matrizes de civilizações que nos antecederam. Entre elas está a civilização babilônica. Também foram eles quem empreenderam esforços, matéria e conhecimento na construção do famoso projeto da Torre de Babel. O hebreu Daniel, contudo, era um sábio não somente nas coisas concernentes a assuntos terrestres, mas tinha também conhecimento elevado sobre coisas espirituais. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, a sabedoria, mas Daniel deu-lhe o entendimento em toda a visão, em sonhos. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Deus estava comunicando a Daniel, no último capítulo de seu livro, sobre a evolução e desencadeamento de uma vertente científica sem precedentes. Lhe fez saber sobre coisas as quais é certo de que os homens daquele tempo nunca imaginariam que aconteceriam. Novas tecnologias, enormes e admiráveis descobertas. A transposição dos oceanos e dos ares, a fragmentação do átomo, manipulação da matéria em seus mais variados níveis, viagens rumo a planetas e locais desconhecidos a milhares de quilômetros daqui, viagens tripuladas ao espaço, exploração espacial e dos oceanos, manipulação do DNA humano, alta tecnologia robótica, evolução da inteligência artificial, aceleradores de partículas, armas militares, químicas e biológicas de destruição massiva e global. A fusão entre partes orgânicas do corpo humano com a máquina, a substituição de órgãos por partes sintéticas, sistemas biológicos inteiros integrados a softwares e hardwares. A aliança entre o ferro e o barro se dá na profecia de Daniel. As batidas do coração, os impulsos cerebrais e do sistema nervoso, tudo monitorado e colocado de forma minuciosa sobre novas perspectivas de um futuro do qual os homens daquele tempo não poderiam imaginar. E se nos contassem algumas centenas ou até mesmo dezenas de anos atrás, nós também não acreditaríamos. A velocidade da comunicação, o que antes era escrito em papel, tabuinhas ou pergaminhos, a comunicação instantânea com lugares distantes e remotos nos 4 cantos da Terra, uma mensagem viajando tão rápido, quase que como a luz, a internet, os celulares, rádios e TVs, todos os meios de comunicação rápidos. O transporte antes era feito a cavalos e posteriormente com carruagens, simples embarcações, agora feito com aviões, carros e navios velozes, metrôs,
trens ultratecnológicos, vias marítimas e vias espaciais sofisticadas e rápidas. A ciência multiplicou-se e multiplica-se. A cada segundo que se passa, uma nova tecnologia surge. O que foi inventado ontem tornou-se obsoleto hoje. Já é substituído por algo mais avançado. Ontem, tabuinhas, papiros, rolos, livros e revistas, jornais, disquetes, CDs, DVDs. Hoje, pendrives, smartphones, processadores, HDs, gigas e teras, computadores quânticos desafiando o mundo das probabilidades manifestadas, aceleradores de partícula, o que conhecíamos antes como tempo e espaço, com os limites da matéria manifestada agora sendo desafiados e em breve vencidos. O que mais intriga é o que quanto mais a ciência se multiplica, menos nós sabemos. O ser humano tornou-se menos criterioso e racional e, por sua vez, mais alienado da própria realidade que lhe cerca. A instantaneidade, a rapidez e a facilitação rompeu não somente as barreiras do tempo e do espaço, mas levou consigo os valores e pilares estruturais de uma existência sadia e equilibrada. O ser humano está descompensado, desequilibrado e alienado. As recompensas rápidas, os estímulos de propaganda, o ser humano está dopado e imerso, indolente, não percebe os males e perigos que rodeiam a sua alma. O ser humano perdeu o senso de decência, ordem, moralidade. Os bons costumes foram corrompidos e deram lugares a instintos animalescos, diabólicos e vis. O que era desprezível e vergonhoso passou a ser ensinado como bonito e elegante. Os grandes homens e sábios de suas épocas estavam preocupados com o poder que tinham nas mãos, pois sabiam que na medida errada o remédio se tornaria veneno, que na mesma proporção que a inteligência que lhe era dada como um dom seria cobrada em responsabilidade por seus atos executados. Como se pode equilibrar numa corda bamba onde se está cada vez mais sobrecarregado de materialismo, consumismo desordenados, futilidades e pragmatismo? Os grandes homens, entre aspas, de nossa época estão preocupados com poder, dinheiro, território, capitalismo, tecnologia, fama, riqueza e status. Estão tão somente preocupados em subjugar, reduzir, manipular e aniquilar outros homens. A alma sem Deus está sem norte. Ela grita, foge para os montes como um pássaro. Para suas misérias, angústias e devaneios, a indústria farmacêutica lhe oferece diagnósticos psicológicos e remédios como solução. A TV, as séries lhe oferecem distração para o seu estresse, para fugir e escapar da realidade que lhe cerca. Depressão, estresse, solidão, tristeza, angústia. O buraco da alma é do tamanho da eternidade. E queremos tapar esse buraco com remédios, sexo, drogas, prazer, séries, alimentos. O fato é que estamos perdendo as nossas diretrizes, estamos perdendo a nossa direção, pois não se pode conduzir um carro com o motorista dormindo. Mente sã e corpo são, já diziam os romanos. É preciso estar de pé e atento para combater o bom combate, estruturado no corpo e na alma. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmos capítulo 11, versículo 3. Toda casa ou edifício sem pilares cairá. Homens, povos e nações não podem levantar seus edifícios sem fundamento. Não pode existir povo sem Deus, pois está escrito: o Senhor nos fez povo seu. Bem como não pode existir sociedade sem família, também não poderá existir igreja sem Cristo. Estão tentando minar as bases e fundamentos do que foi construído sobre pilares tão sólidos e fundamentais. O que dá solidez e resistência à sociedade, nação e povo tem que transcender a sua própria manifestação visível: a moralidade, o amor, a fé, a esperança e a justiça, o respeito aos mais velhos. Se não existirem valores desse tipo, é certo de que nada mais existirá, senão caos, desordem, loucura e insensatez. O tolo diz em seu coração: Deus não existe. O tolo diz em seu coração: Deus não existe. Quanto mais informação se tem, menos se sabe. O ser humano desenvolveu suas tecnologias e ciência, contudo ele mesmo em nada progrediu. Seu lado racional que lhe trouxe até aqui está deteriorando-se cada vez mais. Não se sabe mais pensar, não se sabe mais calcular. Tudo terceirizou-se à inteligência artificial, celulares e calculadoras. A maioridade de consciência não poderá ser alcançada enquanto brincamos de viver e jogamos nosso tempo na lata do lixo. As nações e sociedades tornaram-se meramente tecnocráticas e econômicas. Os valores morais, que eram seus pilares, foram derrubados pela presunção e arrogância humana.
Essas sociedades e nações têm carros, navios, foguetes e armas, mas não tem Deus, não tem família, não tem fé, não tem esperança e por consequência também não terão salvação, se não se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. A Babilônia não caiu, ainda está de pé, travestida com sua roupa luxuosa, só que agora mais sofisticada e tecnológica. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, está escrito: caiu, caiu, a grande Babilônia caiu. Se foi dito caiu, para os tempos do fim devemos nos atentar, pois significa que ainda está de pé em nossos dias, ainda está dando de beber às nações do vinho da fúria da sua prostituição, esmagando e escravizando as pobres almas debaixo do seu jugo opressor, das engrenagens do seu capitalismo vil e cruel, desprezando órfãos, viúvas e pobres em favor de um esquema tecnocrata e capitalista. É uma máquina sem alma, máquina de moer almas e triturar os homens de boa vontade, lhes tirando a paz. Não somos o que temos, nem o que fazemos. A ciência imperfeita será aniquilada, bem como tudo aquilo que é imperfeito terá o seu fim. Até nos templos estão trocando o nome do Senhor Jesus Cristo por milagres, coisas materiais e bens de toda sorte, uma extensão da multiplicação da ciência, um tentáculo materialista febril. Paulo diz: cri, e por isso falei. É preciso primeiro crer para ter voz e constatar os fatos. Pois nem sempre aqueles que têm olhos veem, nem sempre aqueles que têm ouvidos ouvem, e nem sempre aqueles que têm boca falam o que de fato é proveitoso e verdadeiro. A fé é o firme fundamento que sustenta as coisas invisíveis, as trazendo à manifestação visível. A fé é o firme fundamento. Se algo se constata como real, é porque a fé por si constatou primeiro, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que em nosso Senhor Jesus Cristo venhamos crer com fé intensa e verdadeira, e que estejamos atentos, sóbrios e vigilantes, pois o tempo da sua vinda está próximo. Ao Senhor Jesus seja dada a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, curta e compartilhe, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.